Convido você a acompanhar a leitura comigo, Mateus 28. Está escrito assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de tanto medo e ficaram como mortos, eles desmaiaram. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, e vão depressa, e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou entre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Você pode celebrar Jesus, como eu falei nessa noite, o melhor que você pode fazer por ele é glorificar e agradecer e celebrar o nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nessa noite nós venhamos sair daqui com a nossa fé alimentada, com a nossa vida renovada, que a luz que resplandece sobre as trevas venha iluminar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Pai, todos nós aqui somos ovelhas do teu aprisco, que nessa noite nós precisamos do teu cuidado, do teu alimento, do teu bálsamo. Nós precisamos ouvir a tua voz, pois a tua palavra diz que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o Senhor é o nosso pastor, e absolutamente nada nos faltará, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje é o dia em que nós encerramos a nossa conferência de Páscoa, e foram 3 dias, querido, maravilhosos. Na sexta-feira nós começamos a falar sobre a obediência, a obra redentora, a obra salvadora de Jesus, aquilo que ele começou a fazer pela humanidade. O processo da Páscoa, da sua crucificação, ele começa com uma obediência. A obediência de Jesus deu início à nossa salvação. Quando ele estava no Getsemane, em meio a todas as circunstâncias contrárias, em meio a toda dor, todo caos, todo sentimento e toda aflição, ele tinha a oportunidade naquele momento de abrir mão de tudo. A Bíblia chega a dizer que a agonia era tanta, a dor era tanta, que ele chegou a suar lágrimas, suor de sangue. O seu suor se transformou em sangue. Ou seja, era uma dor, uma agonia muito terrível, mas ele tomou uma decisão. Ele se posiciona na eternidade e ele diz: não, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável, e ela é suficiente para a nossa redenção e para a nossa salvação. Foi através da obediência de Jesus que o nosso processo de salvação se iniciou, e aprendemos muito na sexta-feira sobre isso. No sábado ontem nós aprendemos e ouvimos aqui sobre o momento da crucificação de Jesus, que revela um sacrifício, que revela a entrega, e nós aprendemos que depois da obediência vem o sacrifício. Diga assim: depois da obediência vem o sacrifício. Sabe por quê? Porque nem sempre é fácil obedecer. Nem sempre é fácil obedecer à voz de Deus. Nem sempre é fácil obedecer à vontade de Deus. Às vezes essa obediência, ela requer de nós uma capacidade de sacrificar e de renunciar. Por quê? Porque aquele que só obedece quando concorda,
Aquele que só obedece quando está de acordo, aquele que só obedece quando é fácil fazer, quando quer fazer, não é obediente, é conveniente. E existem muitas pessoas que deixam de receber muitas coisas de Deus porque eles não são obedientes, eles são convenientes. E a conveniência, ela nos rouba do propósito de Deus em algumas vezes. Existem muitas conveniências na nossa vida que nos roubam do processo, que nos roubam do propósito. Mas nós servimos a um Cristo que Ele primeiro tomou a decisão e o posicionamento de obedecer. Logo em seguida, mesmo que a sua obediência levasse e custasse um sacrifício que o levaria à morte, mesmo assim Ele se posiciona na cruz e através da crucificação, Ele dá continuidade num projeto de salvação. E quando nós ouvimos a palavra Páscoa, para que você entenda melhor, aquilo que estava acontecendo naquele final de semana que mudou a história da humanidade, não começou ali. Eu preciso recapitular um pouco com você, voltar um pouco no tempo, porque a Páscoa ela começou há aproximadamente 3.500 anos atrás. Eu falei quantos anos? 3.500 anos atrás, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, Deus ouviu o clamor de um povo. 1.500 anos antes de Cristo, existia um povo chamado povo de Israel, estava cativo, estava escravizado no Egito. Durante mais de 400 anos, esse povo foi aprisionado politicamente, economicamente, subjugado por leis, subjugado por tortura. Os seus direitos foram usurpados. Agora eles não eram mais donos de si mesmos, eles tinham um dono, eles eram escravos. Eles não tinham direito de ter as suas propriedades, eles não tinham direito de ter posses. Eles eram, diga comigo, eles eram escravos. Vamos lá, vamos participar, diga assim, eles eram escravos. Mas há 3.500 anos atrás, Deus ouviu um clamor de um povo. O processo de salvação, o processo da Páscoa se dá quando Deus escuta um clamor de um povo no meio do Egito, clamor de uma nação no meio de uma outra grande nação. O gemido de um povo chegou até o coração de Deus. Ele viu um povo cativo, ele viu um povo oprimido, e ele disse: não foi para isso que eu salvei vocês, não foi para isso que eu tirei vocês, não foi para isso que eu chamei vocês para ser uma grande nação e não para ser um povo escravo. E Deus escuta um clamor. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus ouviu o clamor da sua alma. Sabe por que você está aqui agora? Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa nos ouvir, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa nos ajudar. Se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso Deus escutou o clamor de um povo, da mesma forma que Ele escutou o clamor de um povo lá no Egito, há 3.500 anos atrás. Se eu e você estamos aqui, é porque Ele escutou o clamor da sua igreja. Tem gente que está aqui, sabe por que você está aqui? Porque Deus ouviu o clamor de muitas mães. Tem gente que está aqui porque Deus ouviu, não ouviu nem o seu clamor, porque você não clamava, mas porque o seu pai orou por você, seus avós oraram por você. E passa, sabe, a oração ela é algo muito poderoso. Você morre e a sua oração ela permanece. Aquilo que você pediu a Deus em vida, aquilo que você clamou a Jesus em vida, existem muitas orações que se cumprem ainda depois da nossa morte. Eu quero declarar nessa noite no nome de Jesus que Deus escutou o clamor da sua igreja. Deus está escutando o clamor da sua casa. Se você está aqui, eu quero declarar no nome de Jesus que assim como Ele ouviu o clamor, assim como Ele ouviu as lágrimas, assim como Ele ouviu o gemido do povo, Ele vai escutar o teu clamor, o clamor da tua família. E assim como a Páscoa veio para o povo de Israel, a Páscoa vai se tornar uma realidade na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome dEle bem forte. Aleluia! Só que o povo chegou no Egito,
naquela época, quando José se torna governador, ele traz um tempo de prosperidade para o povo, para a terra do Egito. E aí, a família dele, o povo, as tribos, chegam no Egito em busca de oportunidades, em busca de alimentos, em busca de provisão. E essa ida do povo para o Egito e a sua permanência lá retrata muito sobre a história do homem, porque muitas das vezes o homem ele passeia em outras terras que Deus não deu para ele. O homem em busca de oportunidades, o homem em busca de prazeres, o homem em busca de aventuras. Às vezes eles viajam e trafegam em terras que Deus não os deu. E na grande maioria das vezes, assim como o povo que foi do Egito, que foi para uma terra em busca de oportunidades e ficou preso lá e ficou escravizado lá, assim às vezes é o homem. Quando sai da terra que Deus chamou, quando sai da terra que Deus tirou e vai navegar em outras terras, ficam escravizados. E assim foi o que aconteceu. E durante mais de 400 anos aquele povo ficou lá. Mas quando Deus escuta o clamor do povo, a Bíblia diz que Deus dá uma direção para aquele povo. Deus levanta Moisés. E você conhece a história. Você conhece a história. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Deus sempre terá uma direção para te dar. Não importa quanto tempo passe o teu choro, não importa quanto tempo dure a tua aflição, Deus escutará o teu gemido, e no momento certo Ele vai levantar um libertador dentro da tua casa. Ele vai levantar alguém, Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar a circunstância, Ele vai colocar pessoas no teu caminho, Ele vai tirar pessoas do teu caminho, e esse momento será o momento que vai começar o teu período de vitória, o teu período de restauração. Você aplauda Jesus se você recebe nessa noite. Aleluia! Quando Moisés ministra, declara, anuncia, melhor dizendo, as 10 pragas e a última praga, quem lembra qual foi a última praga? Diga: a morte dos primogênitos. E aí o Deus dá a direção. Escute, Deus dá a direção, disse: olha, você vai pegar o cordeiro, e você vai pegar um cordeiro, vai falar para que cada família pegue um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, sem nada. Você vai sacrificar esse cordeiro, e você vai pedir para que as famílias peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais da porta, porque essa noite o anjo da morte passará e vai ferir todo o primogênito da família, seja ele humano ou animal. Nessa noite o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, essa casa vai ser visitada pela morte. E aí a Bíblia vai deixar claro que o povo de Israel obedece o direcionamento, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais da porta. E naquela noite o anjo da morte passou, e aonde tinha o sangue do cordeiro na casa, o anjo da morte não entrou naquela casa. O anjo da morte respeita o sangue de Jesus. O anjo da morte respeita o sangue do cordeiro. Então naquela noite foi instituída a Páscoa. Sabe por quê? Porque a palavra Páscoa, ela quer dizer passagem. A palavra Páscoa quer dizer o quê? Passagem. Porque naquela noite o anjo da morte passou por cima, passou por aquelas famílias. E desde então o povo judeu, aquela foi a última noite, diga assim, a última noite que aquele povo se tornou escravo. Diga assim, foi a última noite que eles permaneceram naquela terra. E por conta disso, Deus falou: agora, todo ano, nessa mesma data, vocês vão comemorar tudo isso que Deus fez. Tudo isso que aconteceu aqui vai ficar como um marco na história.
Só que aquilo que aconteceu há 3.500 anos atrás, 1.500 anos atrás, antes de Jesus, já era Deus contando a história da salvação. Já era Deus contando como que iria acontecer quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestasse na nossa vida, na sua família. Já ele começou a contar a história ano após ano, dia após dia, ano após ano, tempos após tempo. A história da redenção começou a ser construída e começou a ser identificada pelo povo. 1.500 anos depois, Jesus aparece na Palestina. E diga-se de passagem, o povo se encontrava, diga, na mesma situação. O povo judeu estava escravizado, só que agora não mais pelo Egito, agora estava escravizado por Roma. Quando Jesus chega e aparece, se manifesta na Palestina, o povo estava aprisionado, subjugado da mesma forma. Só que, da mesma forma, quando Deus ouviu o clamor do povo lá no Egito, Deus ouviu o clamor do povo na Palestina. Existia um povo de Deus, estava lá, eles estavam aprisionados. E assim como Deus ouviu o clamor do povo no Egito, Ele escutou o clamor do povo na Palestina. E Jesus aparece na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo vai dizer aí, na plenitude do tempo, Jesus Cristo aparece para a salvação do seu povo. Quando ele fala na plenitude do tempo, ele está falando na hora. Esse ditado que a gente sempre fala aqui, Jesus apareceu no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, para quando o seu sacrifício finalizasse, todo o nosso cálice transbordasse. Você pode celebrar Jesus com as suas palmas, dizendo glória a Deus nesse momento. E sabe o que é legal? É que quando Jesus se manifesta no Jordão, João Batista o vê de longe. E a frase de João Batista, ela é um marco. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, e ele aparece no povo, diante do povo, João Batista olha para ele e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E que João Batista estava falando, o Cordeiro lá de Moisés, o Cordeiro lá atrás, ele tirou o povo do Egito, mas esse Cordeiro aqui é o Cordeiro que tira o Egito do povo, que tira o pecado do povo, que tira o pecado do homem, que limpa e purifica verdadeiramente para toda a eternidade. Se você recebe nessa noite essa libertação e deseja que Jesus te limpe, aplaude a Jesus bem forte, celebrando a Ele. Aleluia! Lá atrás, a Páscoa para o judeu, até os dias de hoje, diga, a Páscoa para o judeu fala de livramento. Sabe por quê? Todas as vezes que o judeu ele celebra a Páscoa, ele está celebrando o livramento que eles tiveram lá no Egito. Então todas as vezes que eles celebram a Páscoa, eles estão lembrando como o Senhor livrou eles da morte, como Deus livrou eles das garras da morte. Só que eu e você, em Jesus, nós temos uma liberdade muito maior, um livramento muito maior. Lá no Egito, Deus livrou, o Cordeiro livrou o homem da morte física. Jesus nos liberta da morte espiritual. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem um poder da morte, da vida, do céu e do inferno. Então quando o Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, se entrega, Ele não te liberta simplesmente, Ele não te livra simplesmente da morte física, mas Ele te liberta da morte espiritual. Diga assim: Páscoa fala de livramento. Desde sempre, Cordeiro, fala-se de livramento. Em Abraão, quem lembra quando Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho,
e leva ele para sacrificar. A Bíblia vai dizer que Abraão pega o seu único filho e leva. E quando ele vai chegando lá, Isaac, que já não era mais tão novo e também não era tão bobo, ele entendeu, ele disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro que será sacrificado? Abraão responde o quê? Deus proverá para si o cordeiro que será sacrificado. A Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, o anjo do céu brada, disse: Abraão, pare e não faça nenhum mal. Agora eu sei que tu me obedece. Lembra da obediência da sexta-feira? O sacrifício começa na obediência. E a Bíblia diz que imediatamente surgiu o cordeiro entrelaçado no meio dos galhos, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Diga assim: cordeiro fala de livramento. No Egito, era para o povo ser sacrificado, era para o povo ser morto, sim ou não, pelo anjo da morte. Diga assim: mas cordeiro fala de livramento. Chegou o tempo de Jesus, e a gente pensa que Jesus, ele morreu na semana da Páscoa, porque foi uma mera coincidência. Mas não foi. Não foi uma coincidência. Fazia parte de um projeto, fazia parte de um processo. Quando está chegando a festa da Páscoa, Jesus se apresenta, e ele já tinha avisado para os seus discípulos que ele ia ser morto, e ele é entregue. Escute isso, falei isso hoje de manhã. Naquela sexta-feira, estavam preparados, reservados para morrer 3 pessoas. Quantas pessoas? 3 pessoas estavam sentenciados à morte na sexta-feira: 2 ladrões e um malfeitor. 2 ladrões e um malfeitor. Agora imagina comigo. Existia um homem chamado Barrabás que estava sentenciado à morte. Imagina só, sexta-feira, o dia da execução. Aquele homem estava sentenciado à morte, ele estava preso, e quando amanhece aquele dia, o que será que passa na cabeça daquele homem? Poxa, hoje é o meu último dia de vida. Imagina você, o que passaria na sua cabeça se hoje fosse seu último dia de vida. Se você soubesse que naquele dia você iria morrer executado, crucificado, pelos seus erros e os seus delitos cometidos. Eu não sei bem o que passava na cabeça, mas eu acredito que ele estava bem atribulado naquele dia. Mas, em um certo momento, o carcereiro invade a prisão onde Barrabás estava preso. Aquele carcereiro abre as portas e entra pelo corredor, estou conjecturando, e vai em direção à cela de Barrabás. Quando aquele carcereiro chega na frente da cela de Barrabás e começa a destravar, o que você acha que ele pensou naquele momento? Diga assim: chegou a hora. Diga: chegou a minha hora. Sim ou não? O que será que passou na cabeça dele? E o carcereiro, destrancando o cadeado, as correntes, eu acredito que ele abriu a cela, falou: Barrabás, vem. E ele imagina que ele está caminhando para ser executado, sim ou não? Mas o que ele não sabia, que ele não estava caminhando para ser executado, ele estava caminhando para a sua liberdade. Sabe por quê? Imagina só comigo, ele já estava preso, a cruz já estava pronta, o buraco já estava cavado, já estava tudo pronto, ele já estava no caminho. Mas no caminho da sua crucificação, Jesus aparece e usa a cruz que não era dele, porque a cruz já estava preparada para Barrabás e não para Jesus.
E quando Jesus está lá, e Jesus se entrega no lugar de Barrabás. Sabe por quê? Diga assim: porque Cordeiro fala de livramento. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus foi crucificado em uma cruz que não era dele. Jesus carregou uma cruz que não era dele. Jesus usou uma coroa de espinho que não era dele. Jesus recebeu um flagelo que não era dele. Sabe de quem era essa cruz? Sabe de quem era essa coroa? Sabe de quem era esse flagelo? Diga assim: era meu. Só que nessa noite eu venho te dar a notícia que a cruz, a mesma cruz que era de Barrabás, a mesma cruz que era minha, a mesma cruz que era sua, alguém em algum local na eternidade, nós estávamos oprimidos, nós estávamos cativos, nós estávamos como ovelhas sem pastor, e de repente alguém bateu na carceragem e disse: pode soltar aquele dali, pode soltar aquela dali, pode soltar aquele ali, porque eu sou o Cordeiro de Deus e ele não vai precisar mais morrer, eu vou me entregar no lugar dele. Nessa noite eu venho dizer para você que assim como Jesus usou a cruz de Barrabás, ele usou a minha, ele usou a sua, para que eu e você tenhamos vida e vida em eternidade. Você pode aplaudir Jesus mais forte nessa noite? Aleluia! Aleluia, Jesus. Fala Páscoa, fala de libertação. A Páscoa do judeu fala da libertação de um povo, de um espaço geográfico. Quando Deus tira e liberta o povo, Ele libertou o povo de um espaço geográfico. Ele libertou, foi uma libertação geográfica, uma libertação econômica, uma libertação política, onde Deus tira um povo do meio de uma nação e conduz ele para uma nova terra. E é isso que o judeu celebra. É uma libertação física, geográfica, política e econômica. Mas quando Jesus morre, o nosso Cordeiro Pascual morre, ele não veio. Quando Jesus chega, ele se apresenta como Jesus, como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, como Libertador. Muitas pessoas pensavam que Jesus seria um libertador, assim como Moisés, que com grande poder iria esmagar o Império Romano, iria resgatar o povo daquele local, ou então tirar o Império de Roma daquele lugar. Então a expectativa das pessoas daquela época era uma expectativa política. Poxa, o Messias é o Messias, então nós estamos salvos do Império de Roma. Ah, é o Messias, então nós estamos salvos. Daqui a pouco ele se levanta, ele derruba o império e nós poderemos voltar a ser uma nação livre. Mas o que acontece? Deus entendeu que se ele tira o povo do Egito, mas não tira o Egito do povo, o povo continua sendo escravo. Porque a nossa maior prisão não é física. A nossa maior prisão ela não é econômica. A nossa maior prisão não é financeira. A nossa maior prisão é espiritual. É por isso que quando Jesus está numa casa e 4 amigos, a Bíblia vai dizer que trazem um homem que era paralítico diante de Jesus, e ele desce pelo telhado e coloca aquele homem diante de Jesus. E aquele homem, diga comigo, ele era aleijado. Diga, ele não andava. E todo mundo ficou olhando, a multidão ficou olhando. E Jesus olha para ele. E a primeira coisa que se pensa que Jesus vai falar para ele é o que? Seja curado. Sim ou não? O homem não andava, deficiente das suas pernas, está diante de Jesus, diante do Messias. Primeira coisa que eles acreditam, Jesus vai curar ele. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é: seus pecados estão perdoados. É algo muito intrigante, porque
Para quem está olhando de fora, acredita que a maior necessidade que aquele homem tem é a deficiência das suas pernas. Ou seja, se ele voltar a andar, então ele vai ser livre. Sim ou não? Mas Jesus vê aquilo que o homem não vê. Jesus olhou para dentro dele e entendeu que a maior necessidade dele, a prioridade dele não era de pernas, era de perdão. Porque existem muitas pessoas que têm pernas, mas são pessoas escravas. Aquilo que mais paralisa o homem não é a sua deficiência nas pernas, nos braços, nos olhos ou nos ouvidos. São prisões espirituais. Existem pessoas que são deficientes, mas elas são livres espiritualmente, por isso elas são muito mais livres e têm mais liberdade do que pessoas que são 100% saudáveis. É por isso que se você está aqui nessa noite, a tua maior necessidade, ela não é política, ela não é econômica, ela não é financeira, ela não é física. A nossa maior necessidade de socorro do céu é espiritual. Porque se nós não formos libertos por Jesus, nós seremos escravos, tendo tudo. Existem pessoas que são escravas, tendo tudo. E existem pessoas sendo livres, tendo tão pouco, porque elas descobriram que tem Jesus. Porque elas foram perdoadas por Jesus, porque elas foram alcançadas pelo Evangelho. E é por isso que para o judeu, eles comemoram a Páscoa, é uma libertação política. Mas hoje, eu e você, nós celebramos o nosso Cordeiro Pascual, que nos faz livres espiritualmente. Nós somos livres espiritualmente pelo sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus que nos liberta do pecado. O sangue de Jesus que liberta de toda a opressão, de toda a treva, de toda a mentira do diabo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Oh Jesus, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Diga, Páscoa fala de esperança. Quando o povo sai do Egito, 3.500 anos atrás, eles tiveram a sua esperança renovada, porque eles pensaram, agora sim nós voltaremos a viver, nós voltaremos a ter uma vida melhor, voltaremos a sonhar, voltaremos a poder plantar, voltaremos a poder cultivar, voltaremos a poder construir a nossa casa, voltaremos a poder constituir famílias de verdade, voltaremos a poder ter liberdade para cultuar o nosso Deus. Quando a Páscoa acontece, o povo reacende no coração do povo uma chama de uma nova vida, e também a possibilidade de voltar para a sua terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E da mesma forma, a ressurreição de Jesus, é a ressurreição de Jesus que nos dá a oportunidade de voltar a sonhar. E a ressurreição de Jesus é porque Jesus está vivo, querido, que você pode sonhar, que você pode planejar, e em Deus você pode realizar e concretizar. É porque Jesus está vivo, que eu e você, nós não estamos sozinhos. E se o povo judeu há 3.500 anos atrás celebrava porque ia voltar para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, hoje eu e você podemos celebrar ainda mais, porque hoje, porque Jesus está vivo, porque Ele vive, nós podemos voltar a ter a oportunidade de morar no céu, morar nas moradas celestiais. Nós podemos sonhar na nossa terra prometida, a nossa Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra preparada quando a trombeta tocar. Eu vou subir, vai subir mais alguém comigo? Se você vai subir e deseja subir, quer subir, aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não só vida,
mas vida em abundância. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que o buscam. E assim como Jesus, assim como aquele cordeiro lá atrás no Egito, cordeiro, animal, que fez aquele resgate do povo, trouxe para eles de volta uma esperança de ter uma vida melhor. Quanto mais o nosso Jesus, verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus hoje, porque Ele vive, hoje Ele quer aquecer a esperança no teu coração. Hoje Ele me trouxe aqui, trouxe você aqui, marcou esse encontro para dizer para você, porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Amém? Vamos cantar essa canção? Aleluia, vamos lá. Toca aí mais, canta. Vamos? Ei, Jesus, olha aí, ó. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Feche seus olhos. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, vamos cantar mais forte para Jesus, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O seu futuro, o seu amanhã, o nosso amanhã está nas mãos daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Você continua sentado, a banda pode se aproximar. Aleluia, Jesus. Diga comigo, Páscoa fala de fidelidade. Páscoa fala de fidelidade. Sabe por quê? Jesus, Ele disse que morreria, sim ou não? E Ele morreu, sim ou não? Mas Jesus disse que ressuscitaria, sim ou não? E Ele, sabe o que é interessante? Jesus disse que morreria, e ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Se no terceiro dia Ele iria ressuscitar, logo Ele não estaria no sepulcro ao terceiro dia, sim ou não? Jesus, quando vive, disse: olha, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês se encontrem comigo na Galileia. Amém? Quando chega o terceiro dia, a Bíblia vai dizer, agora eu chego no texto onde eu comecei a ler. Tive que voltar lá atrás para você entender o contexto de tudo isso. E Jesus, aquelas mulheres acordam no domingo pela manhã, e elas estão tristes. Elas estão como? Tristes, mas poxa, era o terceiro dia. Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, e aquelas mulheres estavam tristes. Poxa, mas Jesus não disse que ia ressuscitar no terceiro dia? Sim ou não?
Se elas realmente acreditassem na palavra de Jesus, era para elas estarem, diga, alegres. Mas elas não estavam alegres. Quando elas chegam no sepulcro, o fato delas estarem ali no sepulcro demonstra uma incredulidade na palavra de Jesus, sim ou não? Onde Jesus disse que estaria? Diga, na Galileia. E elas estavam onde? No sepulcro. Jesus disse que estaria onde? Diga, Galileia. E elas estavam onde? Diga, no sepulcro. Mas se eu dizer algo para você, Páscoa fala sobre fidelidade. Jesus disse que morreria, morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que enquanto aquelas mulheres iam para o sepulcro, um anjo desceu do céu e rolou a pedra do sepulcro, abriu a porta. Diga, abriu a porta. E o anjo se sentou em cima da pedra. Só que deixa eu dizer algo para você. Aquele anjo não estava ali para abrir o sepulcro para Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. Aquele anjo estava ali porque Jesus sabia que eles não iam acreditar e iam para o lugar errado naquele dia. Então Jesus mandou o anjo, vai lá, abre a pedra, abre o sepulcro, espera eles lá porque eles vão aparecer lá, eles não acreditam no que eu falei. Ou seja, aquele anjo estava ali simplesmente porque mesmo Jesus sabendo que os seus discípulos não acreditariam, os seus seguidores não acreditariam, mesmo assim ele não desapontou, ele não se desencontrou. Mesmo assim ele fez questão de mandar um anjo naquele lugar para trazer a maior e melhor notícia que aquelas mulheres, aqueles discípulos poderiam receber. Quando aquelas mulheres chegaram lá, o anjo disse para elas: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. O anjo não estava ali para libertar Jesus, porque Jesus já havia ressuscitado. O anjo estava ali para dizer para aquele povo, sabe? Mesmo vocês não acreditando, eu quero lembrar vocês que Jesus é fiel. Se Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, Ele veio aqui para dizer para você que Ele é fiel e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele me mandou aqui para dizer para você que mesmo vocês sendo infiéis e não acreditando nele, Ele é fiel e Ele acredita em vocês, Ele aposta em vocês. É por isso que Ele me deixou aqui. Eles sabiam que vocês não acreditariam, mas eu estou aqui para dizer para você: acredite na fidelidade, na palavra. Nunca mais duvide da palavra de Jesus. Se Ele disse que ressuscitou, Ele ressuscitou.
para finalizar esse momento. Páscoa fala de ressurreição. Páscoa fala de ressurreição. Aquele anjo estava ali e ele abriu aquela porta. E quando ele sai, ele deixou, diga, o anjo deixou a porta do sepulcro aberta. Sabe por quê? O caminho para a vida eterna está aberto. Quando Jesus ressuscita e deixa a porta do sepulcro aberta, Ele está dizendo: a morte não terá mais poder sobre vós. Vocês não são mais escravos da morte, não são mais escravos do medo. Juntamente com Jesus, a ressurreição de Jesus, ela traz vida por onde ela passa. Eu queria que você fechasse seus olhos, desse as mãos para a pessoa que está do seu lado. Eu quero declarar nessa noite no nome de Jesus. Eu quero declarar a ressurreição de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava oprimido, tudo aquilo que estava morrendo, tudo aquilo que estava no sepulcro, nessa noite eu quero declarar vida no nome de Jesus. Você vai fechar os seus olhos enquanto a banda vai tocar, vai cantar bem alto. Nós vamos declarar vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai declarar a ressurreição de Jesus. Vamos lá, vamos. Oh! Declare vida. Nós declaramos ressurreição. Nós declaramos vida com Deus. Nós declaramos libertação dos cativos. Nós declaramos escape e livramento. Eu declaro esperança. Eu declaro vida. Eu declaro cura. Eu declaro paz. Oh, Espírito Santo, aviva a nossa vida, aviva a nossa fé. Oh, essa noite é noite de ressurreição. É noite de vida. É noite de cura. É noite de paz. Declare vida, declare vida. Você a pegar os elementos da ceia agora. Aleluia, Jesus. Você vai abrir, vai pegar o pão. Você que não recebeu os elementos da ceia e deseja ceiar, levanta a tua mão acima da sua cabeça, balança que um voluntário vai chegar até você. Olha, voluntários, não abaixe a sua mão, balance assim para você ser notado. Não abaixe até um voluntário chegar até você. Vamos lá? Você que está do lado de alguém que não tem a Santa Ceia, divida o seu pão com ele para ser mais rápido. Divida o seu pão com a pessoa que está do seu lado. Se existe uma pessoa do seu lado que não pegou a Santa Ceia, divida o seu pão com ele. Se tiver um voluntário ou um líder da nossa igreja que estiver vendo alguém sem o elemento da ceia, entregue o seu para ele, depois você ceia com a gente, amém? Vamos lá, voluntários e membros. Continua com a mão levantada, você que ainda não recebeu. Amém.
venha o pão, vamos lá. Pai, aqui estão os elementos da ceia do Senhor. Como na noite que o Senhor foi traído, a palavra do Senhor diz que o Senhor levantou o pão para o céu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é partido, é moído e é entregue por vós. E também, depois disso, ele pegou o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue que nos purifica, nos santifica de todo pecado. O sangue da nova aliança, o sangue que nos conecta novamente com o Pai, nos dá acesso à vida eterna por meio do sangue de Jesus e do corpo de Cristo. O pão que alimenta, fortalece e o cálice que purifica e santifica. Pai, nós consagramos a Ti. E nesse momento, Senhor, nós, em obediência, nós ceiaremos contigo nessa noite, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Coloque o seu cálice no seu assento, seu copo. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. E vamos finalizar esse momento cantando bem forte. Vamos lá, Lagoinha. Lá em cima. Bem bonito lá em cima, Lagoinha, pro céu tremer. Coloca a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. Quero que você repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, estou hoje na tua casa, na tua presença. Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário e creio na tua ressurreição. E hoje, Senhor, publicamente eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu que andei distante da tua presença, hoje me arrependo e volto para tua casa, para nunca mais me afastar de ti. Escute isso, escute. Quero perguntar aqui nessa noite: se existe alguém em nosso meio que fez essa oração de todo o coração, não só porque eu pedi para fazer, mas você hoje decidiu entregar a sua vida para Jesus, ou renovar a sua aliança com Jesus. Você que estava distante, mas hoje a palavra falou com você, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, quer ter novamente uma vida andando com Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Você que nessa noite quer renovar a sua aliança com Jesus, levanta a sua mão assim, acima da sua cabeça. Pergunta para o irmão que está do seu lado: irmão, você quer renovar a sua aliança? Levanta a sua mão. Jesus te espera hoje. Amém? Temos alguém nessa noite? Está todo mundo em paz? Existe alguém que nessa noite deseja renovar a sua aliança? Levanta a mão assim acima da sua cabeça, que eu quero orar por você. Amém? Não temos ninguém? Então glória a Deus. Pai, graças te damos por essa noite, por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz, está disposto a fazer. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Pai, abençoa cada vida, cada família aqui representada no nome de Jesus. Nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor fez e está disponível a fazer. Nos guarda, nos leva para a tua santa, na tua santa paz, na tua santa presença, até
as nossas casas, até as nossas famílias. Você levanta a sua mão, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte e vai em paz.